Vixe, é minha mulher. Olá pessoal, tudo bem? O avanço técnico e tecnológico nas cirurgias do contorno corporal possibilitou nós transformarmos corpos assim em corpos assim. Sem sombra de dúvidas, o avanço técnico e tecnológico nas cirurgias do contorno corporal possibilitou uma ampliação maior de resultados e casos classicamente onde a gente não conseguiria ter resultados expressivos, a gente começou a ter mais ganhos nesses casos. Esse caso aqui trata-se de uma paciente de 40 anos de idade, uma paciente com a lipodistrofia intensa, com várias demandas. Vamos falar detalhadamente desse caso aqui. Primeiro, nas mamas. Essa paciente, ela possuía uma cirurgia mamária prévia que foi realizada há mais ou menos 20 anos atrás. Então a gente já observa nessa mama que ela possui uma mama com conteúdo muito mais lateralizado do que medializado. Então a gente observa uma mama totalmente disforme, onde há uma prevalência no volume lateral das mamas. Na cirurgia mamária dessa paciente, o grande desafio é a gente pegar esse conteúdo que está aqui na lateral e medializar esse resultado, dando uma impressão de uma paciente mais estreita nessa parte superior. Na parte do abdômen, a gente observa que ela tem uma lipodistrofia intensa nessa região, tem bastante acúmulo de gordura, bastante pele sobrando nessa região. A gente propôs para essa paciente uma cirurgia de mama, uma mastopexia sem prótese, associada a uma lipoabdominoplastia. No abdômen, a gente fez uma incisão ampla para poder dar todo esse ajuste cutâneo, esse ajuste de pele nessas laterais. O grande intuito para esse caso aqui, nessa silhueta, é trazer um perfil onde a parte superior seja mais estreita e trazer um quadril mais volumoso, invertendo essas proporções dessa paciente. Então a gente fez a incisão clássica da abdominoplastia, a gente fez uma dissecção rente ao músculo até uma região que a gente chama de apêndice tifoide, que é uma região que encontra as costelas no abdômen superior. Então a gente dissecou até essa região, fez a correção da diástase, trazendo um abdômen mais funcional para essa paciente e retirou todo esse excesso de pele. A gente fez também uma lipoaspiração de grandes dimensões, então a gente lipoaspirou bastante essa região anterior do abdômen também, dando um resultado mais magra e mais esbelta. Na visão lateral, a gente observa aqui o abdômen já pendulando, então a gente vê um excesso de pele e já um começo de abdômen em avental. Na lateral também a gente vê um acúmulo de gordura importante nessa região torácica lateral. A gente vê um glúteo também relativamente desvolumizado. Na imagem 3/4 da paciente, a gente consegue observar melhor o predomínio do conteúdo mamário nessa lateral do tórax. Então, o grande desafio dessa paciente foi a gente medializar esse conteúdo, trazendo uma mama mais arredondada e mais medializada, porque assim a gente consegue dar um aspecto mais bonito a esse tórax e também esvaziar aquela lateral, trazendo aquela impressão de uma paciente mais estreita. Essa é a imagem posterior da paciente. Observe que essa paciente ela tem um grande acúmulo de gordura na região do dorso e associada a uma flacidez. Um caso como esse, que a gente possui várias dobras cutâneas nessa região superior do tórax, a gente classicamente no passado indicaria uma cirurgia chamada torsoplastia. Então esses casos, quando a gente não tinha o advento de tecnologia de retração como o argoplasma, a gente faria uma incisão na linha do sutiã para tirar todo o excesso de pele desse dorso. Mas com o uso do argoplasma, a gente consegue grandes ajustes de pele. Então, esses casos extremos, eles se beneficiam bastante com o uso de tecnologia. É claro que casos como esse, a gente deve sempre conversar com a paciente que o ajuste de pele é relativo com o uso de tecnologia. Talvez a gente consiga realizar esse ajuste de uma vez só, ou talvez precise de um novo refinamento, se caso a paciente quiser. Na região dos flancos, a gente vê também um excesso de gordura, o qual camuflava o desnível entre a região lombar e a região glútea. Então a gente esvaziou também
bastante essa região. A gente gosta sempre de fazer um formato em V dessa região lombar para dar mais projeção à região glútea superior. A gente sempre lipoaspira usando o Safer, porque o Safer ajuda na qualidade dessa gordura. Tratou e fez a reinjeção dessa gordura na região glútea, dando uma maior consistência a essa região e arredondando essa região glútea. Nas imagens de pré-operatório, eu sempre gosto de tirar essa sequência de fotos, né? Uma paciente com os braços baixos e a paciente com o cotovelo na altura do ombro, pois nessa imagem a gente consegue perceber ainda mais a sobra de pele resultante, ainda que a paciente erga os braços e projete para frente. Mesmo assim, a gente ainda vê um acúmulo de pele e de gordura nessa região. Ela tinha uma queixa de acúmulo de gordura e flacidez nos membros superiores. Nesse caso, onde tem uma sobra de pele excessiva, classicamente a gente partiria para uma cirurgia com corte. Teria que fazer aquele corte de um lado ao outro do braço para retirar todo o excesso de pele. Mas com o uso de jato de plasma para retração, a gente consegue fazer uma lipoaspiração, usar o jato de plasma e, na maioria dos casos, conseguir um ajuste de pele adequado para essa região. Nessa visão frontal, a gente consegue observar um excesso de pele associado a um acúmulo de gordura. Predominantemente nessa paciente, a gente vê um acúmulo de pele nessa região proximal, sobretudo nessa região aqui, já perto do tórax. Esse caso, onde a gente considera que é um caso borderline, onde entre uma cirurgia que a gente precisa fazer uma ressecção de pele com corte e o caso de lipo com tecnologia, eu gosto sempre de falar com a paciente e ajustar o discurso que, se caso ela precisar retirar a pele no futuro, que essa retirada de pele vai ser de uma forma diferente. Então, às vezes, nesse caso, a gente lipoaspira, passa a tecnologia e tem um ajuste de pele. Se esse ajuste de pele ainda não satisfaz a paciente, eu gosto de retirar a pele, mas pela axila. Então, nesses casos onde a gente faz uma lipo com uso de tecnologia, a gente poupa aquela cicatriz clássica que vai de um lado ao outro do braço e faz apenas uma cicatriz escondida por dentro da axila da paciente. Vixe, a minha mulher. Essa imagem é uma imagem de pós-operatório dessa paciente. Essa paciente, nessa imagem aqui, ela estava com 3 meses de operada. Observe que ela está na mesma postura do pré-operatório e a gente vê um novo ajuste de pele. É claro que a gente tem que contextualizar o pré-operatório dessa paciente, onde já tinha bastante sobra de pele. Então a gente fez a lipoaspiração, usou bastante tecnologia. Uma particularidade que tem nesse caso é uma paciente que ela tem uma pele mais grossa. Então, nesses casos, a gente consegue usar o argoplasma de uma forma mais pronunciada. Então, a gente usou bastante o argoplasma, trouxe um ajuste de pele adequado e a paciente está satisfeita. Observe que a gente esvaziou bastante o dorso daquela paciente. Na imagem da silhueta prévia dela, ela, quando chegava aqui na linha da cintura, ela fazia um novo relevo nessa região. Observe que diferença na silhueta dela. Ela vem aqui regular, quando chega nessa região, ela faz um arco único, melhorando bastante essa silhueta dessa paciente aqui. A gente pegou gordura, tratou, reinjetou na região glútea, para melhorar a qualidade dessa região. Então, a gente não apenas arredondou essa região, a gente projetou essa região e melhorou a consistência de todos esses tecidos, apenas com injeção de gordura. E observe a região anterior dessa paciente com 3 meses de cirurgia. Observe o resultado nas mamas dessa paciente. Ela tinha um conteúdo totalmente lateralizado. A gente, com a cirurgia sem o uso de prótese de silicone, a gente conseguiu medializar o conteúdo mamário, trazendo uma mama mais arredondada, mais projetada, mais harmônica e, sobretudo, uma silhueta mais estreitinha para essa paciente na região superior do tórax. Observe o abdômen dessa paciente, que diferença! Aquele abdômen onde tinha um excesso de gordura, além de um excesso de pele, um abdômen disfuncional,
com diástase, trouxe para ela hoje um abdômen funcional, um abdômen contido, com bom ajuste de pele e com um resultado muito mais estético. Esse é o vídeo, rodando. Olha que beleza. Observe o resultado de 3 meses da lipoaspiração com uso de tecnologia desses braços. Os braços geralmente é um caso que ele demora mais a fazer uma retração. É um caso que ainda está em evolução, mas a gente vê uma melhora na flacidez desses braços. Então a gente ainda vai ver como é que vai ficar esse ajuste de pele nessa região. Se sobrar alguma flacidez residual, com certeza é um caso onde a gente não vai precisar fazer aquela incisão extensa nos braços, poupando a paciente de uma cicatriz dismórfica em todo o comprimento do braço, tendo apenas uma incisão na região da axila, uma incisão discreta, onde ela poderá usar uma blusa sem mangas, não aparecendo essa cicatriz. Aqui é uma imagem posterior da paciente, evidenciando a melhora da flacidez dos braços. Então essa paciente, ela tanto perdeu volume nessa região dos braços, quanto teve um ajuste mais adequado de pele para essa região. Gostaram de análise cirúrgica como esse caso aqui? Se inscreva no canal, curta, ative o sininho, te espero no próximo vídeo.